Empreendedorismo no setor público e as novidades sobre a Vila Itoupava aqui em Blumenau. Este é o Empreender Sem Entrevista, um programa que a gente visa trazer um conteúdo de qualidade para você, falando de um tema mais específico. Esse programa conta com o apoio de Cemitério e Crematório São José, PHNX Consultoria Imobiliária, seu imóvel de Blumenau, Santa Catarina e litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. E hoje a gente vai conversar com o Leandro Índio, Leandro que é meu irmão, parceirão, amigo. Leandro, obrigado, né, cara? Tô para conversar com a gente aí. Obrigado, João. Obrigado pelo convite para estar aqui e bater um papo, né, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu tô há 10 anos em Blumenau. Eu já ia comentar isso. Quanto tempo, hein, Leandro? 10 anos já? 10 anos, desde que cheguei aqui, te conheci já de início. A gente fez uma amizade, cada um vai seguindo o seu caminho, mas sempre nesse foco de empreender e de trazer bons resultados para a comunidade, né? Leandro, a tua formação é administração em gestão pública, né? Isso. Foi exatamente isso, né? Na ESAG e na UDESC, né? Isso mesmo, me formei em 2012. E muitas vezes quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem essa noção de empreendedorismo enquanto negócio, iniciativa privada, business e tudo mais. Mas existe um conceito de empreendedorismo dentro da gestão pública também, né? Com certeza. O próprio foco do curso de administração pública da ESAG, ele nos transmite uma nova visão de gestão pública, inclusive já na ótica da política pública. Ela não é, digamos assim, um elemento próprio tão somente do Estado. A política pública pode ser executada por outros elementos, né, como a iniciativa privada, o próprio terceiro setor. Então, esses atores podem também, além de promover ações diretamente para resolver problemas públicos, também ter uma outra forma de atuação, qual seja no empreendedorismo, especialmente na parceria com o segmento privado, que infelizmente hoje é muito demonizado no nosso país. Nós retornamos agora com um modelo de visão cultural e política, onde parece que as pessoas mais têm que ter dependência do Estado e ser empreendedor é um crime. Mas eu acho que a gente tem que, digamos assim, continuar trabalhando, persistindo para nas próximas gerações incutar, né, esse sentido de que empreender dá inclusive sentido à vida. Exato. Né? Você pessoal, construir algo, né? Você pessoal e comunitário. E no setor público já passou por algumas áreas, né? Já teve e veio para a prefeitura de Blumenau, acho que inicialmente na Secretaria de Gestão Governamental e teve outras áreas que você atuou sempre na qualidade de gestor, né? Porque por exemplo, tu atuou na saúde, mas na saúde como gestor público, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua versatilidade, dessa formação mais técnica, que sim, para o público ter noção do que faz um gestor público, assim, né? Qual é a tua função? Sim, eu me baseio muito, por exemplo, vamos ter outro exemplo, o secretário Éder Boron, que já passou por diversas pastas. Aí algumas pessoas, quando há uma mudança, dizem, meu Deus, mas será que ele é capaz de estar em áreas tão distintas, né? Quando você estuda, quando você tem o interesse de contribuir, é possível sim. Porque os elementos de planejamento e de gestão pública são os mesmos. É claro que, por exemplo, eu fui diretor-geral da Secretaria de Saúde junto com a Maria Regina como secretária. Eu não tenho um entendimento médico, Não clínico, sabe o que é lá um bisturi e tal, uma coisa justamente, técnica. Mas primeiro eu me permiti... Mas para o bisturi chegar lá tem uma licitação, tem um processo. Justamente, é um dos maiores orçamentos da prefeitura. Eu me permiti aprender também com os servidores. E acho que naquele ano de 2015 eu consegui dar uma contribuição em termos de organização do planejamento da secretaria, das entregas do aniversário da cidade naquele momento. Haviam compromissos assumidos pelo prefeito Napoleão, como, por exemplo, tenho muito orgulho de ter ajudado a implementar o programa Remédio em Casa. Né? Todo o planejamento para tirá-lo do papel e transformar em realidade passou naquele momento pela nossa diretoria. Então, todas essas áreas em que passei me deram experiência, maturidade. Eu, agora completando 10 anos de Blumenau, me sinto muito feliz, preparado, especialmente agora concluindo o mandato do prefeito Mário, né? Eu também concluo o meu ciclo na prefeitura e acho que a condição de olhar para trás e ver um legado positivo é muito satisfatória. A gente pode até entrar nesse tema já. O teu último desafio tem sido então a intendência da Vila Itoupava, que é uma espécie de subprefeitura, né? É uma organização do executivo lá naquela localidade que é mais distante ao norte do município. Como é que tem sido essa experiência? Porque lá, né, enquanto nas outras diretorias muitas vezes tu tens uma atuação muito mais transversal, mais se relacionando com todo o governo e tal, não que na intendência não aconteça, mas tu tens um foco específico que é atender aquela localidade lá, né? Como é que está sendo essa experiência, assim, enquanto prefeito da vila?
Eu acho que o diferente é ainda o mais, contato. desculpa eu pontuar, né? Ainda mais um índio, né? A gente brinca, claro, mas o índio, enquanto intendente do setor mais, uma cultura mais alemã assim, na cidade. Esses dias eu estava conversando com o Guilherme Guinter, da Vila Germânica, que para mim é uma representação do que é empreendedorismo no setor público. Né? Ele tem um potencial de trabalho gigante, profissional, levou profissionalismo para um órgão público, como é o Parque Vila Germânica. Vamos trazer ele aqui, vamos convidar ele para vir aqui. Com certeza. E ele estava me pontuando assim, quando houve o anúncio do meu nome, foi até um escárnio, né? Era o nome mais impossível de ser citado, porque um guri novo, né? O apelido índio para ir para Vila Itoupava, né? Era um deboche. Mas no transcorrer do tempo, acho que o que eu aprendi muito também foi nessa relação com a comunidade. Lá é muito mais próximo, as pessoas têm meu celular. A relação nem sempre ela é absolutamente carismática ou fácil. Ou fácil, porque a gente também tem que dizer muito não. As pessoas ainda têm inculcado uma dependência muito grande do Estado. O que a intendência faz? Qual que é o desafio essencial lá? Manutenção. Manutenção. Nós temos 220 quilômetros de estrada de chão e agora estamos assumindo mais uns quilômetros de uma mudança de zoneamento da Itoupava Central. Vamos chegar a quase 250. É uma distância maior do que Blumenau a Curitiba. Então a gente tem grandes desafios. E aí é aquela coisa, patrolar, a equipe na rua fazendo limpeza. Roçada, tubulação, atendimento às creches, às escolas, né? A parceria com as entidades é fundamental. E nesse sentido, quando eu cheguei lá, né, claro, eu não tive minha socialização primária na Vila Itoupava. Não tinha raízes, diferente do seu Erno, que era um homem que nasceu lá, empreendeu lá. Morou lá até. Justamente, foi intendente, vereador. Os filhos ainda moram lá? Então. Moram. Então eu busquei esses atores que já fazem a diferença para construir uma rede onde a gente possa, de forma cooperada, trabalhar em parceria e alcançar melhores resultados. E hoje eu quero te dizer assim, eu acredito que a Vila Itoupava vive, ao completar 80 anos de distrito, agora em 2023, um dos seus melhores momentos. E não sou eu que falo, eu escuto isso dos ex-intendentes, né? Nós temos aí, sob a liderança do prefeito Mário, um reposicionamento da Vila Itoupava, que no transcorrer das últimas décadas perdeu muitos serviços, cartórios, serviços do Estado principalmente, e agora a gente vem no sentido contrário, de trazer serviços, de ampliar a presença da prefeitura, dos outros órgãos de forma descentralizada, e também garantir investimento, porque um órgão descentralizado como é uma intendência, ela não pode ser só uma estrutura de pessoal, tem que ter orçamento para a autonomia ser plena. Nós conquistamos isso também. Acho que a votação do prefeito dá uma representação do que... Teve uma boa votação lá, né? 92%. A boa não, foi quase 100%. Né? Lá ele teve os indicadores de maior votação proporcional na cidade. Né? Então o nosso desafio é fazer frente agora a essa confiança. E a vila teve também uma espécie, eu gosto dessa palavra que eu aprendi há pouco tempo, a tal da pivotagem, né? Porque a vila ela tinha uma característica muito rural, muito voltada à produção agrícola, muito fechada em si mesma, e hoje a gente percebe que há uma abertura principalmente à questão turística. Pelo menos quem acompanha as notícias vai observando que, né, a criação do parque, que ainda é um projeto, o Salão Kunz, né, que foi alterado. Eu queria que tu pincelasse um pouco de como foi essa transformação e como que está acontecendo essa abertura, tanto no âmbito do poder público quanto o relacionamento com a iniciativa privada para que isso acontecesse, porque acaba fomentando empreendedorismo também, né? E a população em geral, o que está achando disso? Como é que está isso tudo? Com certeza. Primeiro é o sentido de a gente respeitar os elementos tradicionais. Nós somos a região que tem a maior produção agrícola da cidade, uma produção basicamente de agricultura familiar. Nós temos um polo têxtil muito forte, com mais de 30 empresas. Né? Ainda quero voltar à questão da agricultura familiar. Tem dados que as pessoas às vezes desconhecem. Blumenau é o terceiro município no estado em produção de ovos. Olha só. Né? São duas grandes empresas que tem lá. Né? Justamente. Então, é o terceiro no estado. Terceiro no estado. E a gente tem potencial para chegar a primeiro. Só apontar, eu adoro o Leandro, porque o Leandro ele tem informação, dados assim, 80 anos a vila. Esses dados são... Isso é bacana, é um elogio de fato, porque esses dados, essa métrica que te consegue ambientar para tomar decisão, né? Com certeza, e de buscar novos investimentos. Mas a lógica do turismo que tu pontuou, quando a gente chegou lá, a Vila Itoupava tem um potencial gigante em turismo. Mas fazer as pessoas
abraçarem a causa, de início, sem reposicionar a prefeitura, sem mudar o sentido do que estava acontecendo lá, era praticamente impossível. Porque a gente primeiro tinha que valorizar o cidadão, levar melhores serviços, melhorar a manutenção das estradas, porque senão tu fica com o sentimento de que não, vamos trazer para o turista aqui, para que ele veja a parte bonita, e os problemas ficam só para os moradores. Então foram 2 anos de trabalho, maquinário novo agora, né, uma série de mudanças estruturais na Vila Itopava. Quanto de investimento nos últimos anos, assim? Em termos, além do orçamento da intendência, que quase dobrou nesse mandato, nós estamos ali com uma média de 40 milhões de reais. Caramba. Eu não gosto de usar a frase de uma certa figura que é nunca antes na história, né? Mas é difícil comparar. Então, é um mandato muito presente, assim, é intenso o que está acontecendo lá. É um governo que é parceiro dos empresários. O primeiro ponto, acho que é a diretriz, a visão dos funcionários. Tem que ser parceiro, tem que orientar, tem que apresentar os melhores caminhos, cumprindo a legislação. Né? O segundo é não atrapalhar. Quando o governo não atrapalha, já também dá uma grande contribuição. Né? E é o de buscar criar na próxima geração, que são os jovens. Nós temos uma rede municipal lá de ensino, né, com bons indicadores no IDEB, as escolas estaduais também. Acho que o trabalho educacional na Vila nos projeta para uma mudança em termos de ciclo de desenvolvimento para a próxima geração. É claro que nós temos desafios. Por exemplo, hoje o maior desafio da Vila Itopava é o transporte coletivo. Porque o nosso morador interiorano, ele utiliza as linhas que são as mais onerosas para a Blue Mob. Porque uma linha da Vila Itopava, entre o terminal até o ponto final, ida e volta, dá 50 quilômetros. E às vezes dá 5 usuários. Tem linhas aí, nós estamos numa discussão muito transparente com a comunidade. Eu não consigo sustentar a linha de transporte coletivo que ida e volta com 50 quilômetros me tenha um usuário. Até porque o transporte... Porque não é coletivo. Né? Ele é coletivo, não é individual. Né? Então tu tem o custo de combustível, do motorista, do cobrador. Até a questão do transporte coletivo é uma circunstância que tem que ser debatida no mundo inteiro. Né? É um problema que precisa ser solucionado não só aqui. E de fato é uma discussão bastante pertinente, ainda mais em caso de tanto déficit. Né? Isso aí... E é uma discussão que eu acho que a cidade tem que fazer de forma responsável. Às vezes ela vai muito mais para uma tônica política, mas veja, né? A diminuição do número de usuários foi drástico no auge da pandemia. Nós ainda não recuperamos o número de usuários de uma média aí de 120 mil que tínhamos antes. Então, natural que naquela época as linhas superavitárias com grande público acabavam custeando o déficit das linhas da Vila Itopava. Mas inclusive essas tiveram diminuição de usuários. Se você pesquisar Chile, se você pesquisar Espanha, são países que têm subsídio público para o transporte coletivo. Até ontem um colega mandou, né, uma matéria do Madrid, né, onde realmente há um subsídio gigantesco por parte do Estado, só que a população usa. Né, e acaba pessoas como eu e você que costumeiramente estamos de carro, por uma questão logística, a gente acabaria utilizando o transporte coletivo por causa da qualidade. Né? Então, eu cresci em Balneário Camboriú. Eu ia estudar em Itajaí, ou então no Colégio Agrícola, no Camboriú Velho, de Praiana. Né? O modal de transporte coletivo daquela região quebrou. Se você pesquisar hoje, Taió está buscando uma empresa que oferte transporte coletivo. O simples fato de termos a garantia do serviço em Blumenau, perante o cenário nacional, é algo assim que nos diferencia. Também acho que o próprio governo federal tinha que ter uma linha de transferir recursos para custeio desse modal, que é fundamental, especialmente para cidades de médio porte como Blumenau. Mas eu te digo assim, esse desafio não é só da Vila Itopava, é um desafio nacional. Sim, mundial. Para nós, agrava justamente pelo custo das nossas linhas. É que é mais urgente agora. Tá apertando mesmo. Justamente. E aí, quando a gente entra numa lógica de mercado, mesmo que você retorne com as linhas, nós já conseguimos retornar aí com 70% do que tínhamos antes da pandemia. O nosso compromisso é claro, não vou prometer que vou ampliar o número de horários além do que tinha antes. O desafio é trazer para aquele conjunto de linhas anterior. Mas quando as pessoas são empurradas na falta de serviço para buscarem alternativas, o mercado ele acaba se reorganizando. Então é Uber, é carona, né? E é um público que dificilmente vai voltar para o transporte coletivo. Isso a gente teve um crescimento grande das motos, por exemplo, na pandemia. Né? Muita gente foi para a moto e realmente não volta, porque o cara se habituou ao conforto
de ter um veículo próprio. E isso aí, João, então, o meu encerramento do ponto de vista do transporte coletivo de Blumenau, que tem que ser discutido de forma responsável, nós não iremos voltar, num curto espaço de tempo, ao número de usuários que tínhamos antigamente. Então, se você não consegue voltar ao número mínimo para garantir a sustentabilidade do sistema, não há condição de se cobrar que voltem o número de linhas que haviam anteriormente também. O contrato não se paga, é uma concessão pública, mas o concessionário, ele quer lucro. O transporte tem uma função social, né, mas tem que ser feito com responsabilidade. E aí, né, eu te falo assim, do ponto de vista dos empreendedores da Vila Itoupava, mesmo na pandemia, isso é o que eu quero ressaltar, reformando fachada, todos, né, posso te colocar da região central, indústrias aumentando, ampliando, contratando. Hoje a maior indústria da vila é a Raco Etiquetas. A Raco Etiquetas, né? Ela continua, já diminuiu muito do ponto de vista assim, de número total de funcionários, acho que hoje na vila tem 800. Mas E eu queria voltar ali naquela questão dos empreendimentos turísticos, né? Eu conheço lá, a gente que frequenta, quem nunca foi a Vila Itoupava enquanto turista, vá, né? É um lugar incrível, a gente tem o Chiluk lá, que tem os licores, aí até tem um outro de licor que é antes ali, que é o licor Blumenau, licor Blumenau. Tem aquela loja que é uma espécie de delicatessen que fica ali perto do Empório Rain. O Empório Rain. O Brasília da Vila. La Stalla, né? Fundi, acho que o único restaurante que serve fundi o ano inteiro em Blumenau é na Vila Itoupava. Tu tá esquecendo de um que tu é cliente, se tu não falar. O Abendbrot House, eu ia chegar lá. O Abendbrot House do seu René, família toda lá, a filha dele, a Kátia, né? Hakuba. Isso. Melhor marreco do sul do Brasil. Aliás, do Brasil, né? Foi eleito, inclusive, não é falácia, né? Quatro rodas e tal. Enfim, né? Todos esses. Talvez estou cometendo um pecado, esquecer alguém, né? Vários. Mas tu tem várias iniciativas voltadas a esses microempresários da área turística, né? Como é que está a situação do poder público acerca disso, do parque, do centro cultural? Nós trabalhamos com planejamento. Primeiro, em parceria com o Sebrae, nós conseguimos, né, lançar o plano de desenvolvimento da Vila Itoupava com foco no turismo. A partir disso, foram elencadas metas estratégicas até o final do mandato. Nós já executamos mais de 50%. Legal. E que tipo de meta especificamente? É muito estrutural. A reabertura da delegacia, a questão de acessibilidade, agora, por Reforma exemplo... de praça. Vou te dar uma notícia em primeira mão. O prefeito Mário deve lançar esse ano, em parceria com o Sebrae também, um projeto para a implantação de rotas sinalizadas de cicloturismo na Vila Itoupava. Legal. Nós temos um potencial tremendo. Faz parte já do circuito Vale Europeu ali, né? Não. Não está dentro do circuito? Não está dentro, porque à época da concepção, Blumenau não quis participar. Isso há 2 décadas. Né? Então, nós temos um público orgânico. E esse público da bicicleta é fiel, né? A gente vai lá para Rodeio, aquela região do interior ali. Pega final de semana na Vila Itoupava, é um público que está ali, é um público com ticket em média alto. Né? Eles vão hoje sem uma estrutura mínima, sem a sinalização. Então, eu acho que é essa a visão que o prefeito Mário tem e que eu me orgulho de integrar à administração, seja nas concessões aqui no centro, apesar de toda a burocracia pública, que tu sabe como é que é, mas lá na Vila Itoupava, o caso do cicloturismo é um exemplo muito clássico. Ao público, o que o poder público tem que fazer? Tem que criar taxa? Tem que criar regulamentação? Não, ele tem que dar uma estrutura mínima. Tem que estruturar para que possa ter um exercício. Tem que potencializar, porque havendo público, aumentando a demanda, nós vamos conseguir sensibilizar alguns empresários da vila, porque nós temos que abrir o comércio aos domingos. Né? Se um turista sobe a vila para ir almoçar no Abendbrot House, né? Hoje terminou, quer ir numa padaria. Só no domingo, né? Só no domingo. Tem a padaria, fechado, né? O que não quer dizer que todas tenham de abrir todo domingo. Às vezes fazer um calendário. Então nós estamos aí, digamos, no meio dessa jornada de sensibilização, os investimentos acontecendo, o Salão Kunze está sendo concluído agora. O Salão Kunze, para quem não sabe, é a segunda maior estrutura em Chaimel, foi transferida do centro da vila para o... Da Rua Gustavo Ridiger para o Centro Cultural. Que é na rodovia. Né? E ele vai integrar também... O que vai ser o Salão Kunze lá? Vai ser um centro de eventos? Nós devemos lançar esse ano a licitação, modalidade de concorrência. Quando a obra estiver concluída, que é de responsabilidade da intendência, nós vamos encaminhar o processo para a Secretaria de Parcerias e Concessões
para licitação na modalidade de concorrência, entregando o salão para um equipamento gastronômico. Legal. Então, a lógica é que o empreendedor que ali assumir a concessão faça a urbanização do entorno, né? Pavimentação, pátio, etc. O nosso interesse, como não deve ser do governo, é colocar a faca no empreendedor e falar, nós vamos lucrar de imediato tudo que investimos. O que o poder público investiu ali de restauro da edificação, de desapropriação, é fomento ao desenvolvimento da vila. Justo. Né? E ele está dentro de um complexo muito maior, né? Muito maior. Tem a cervejaria, tem o parque nos fundos. Nós temos uma outra concessão em frente à Sociedade Primavera, de uma área também que o município desapropriou no ano passado. Pretendemos ali fazer a Vila Marktplatz. Então, a Vila Itoupava, nesse pacote de concessões, terá 2 equipamentos, vocacionados ao turismo e à gastronomia. E todos com elementos culturais, históricos, até porque eu acho importante, e acho que o mercado traz isso, né? Essa competição, via licitação, quem ganhar, talvez investidor de fora, se ele vier e prover os investimentos, ativar esses 2 pontos, também vai acabar gerando uma ativação, eu quero falar no sentido assim, dos próprios empresários da vila também se interessarem para somar esforços nesse movimento turístico. Hoje, se o empreendedor quiser investir na vila, ele pode procurar a Intendência como parceira. Pode procurar, nós trouxemos agora, início do mês de fevereiro, o atendimento da Praça do Empreendedor para a Vila Itoupava também. Legal. Toda quarta-feira, na Central de Atendimento ao Cidadão. Nós temos ali serviços que são diários. Até vi um vídeo do secretário Felipe também, mandar um abraço para o secretário Felipe Rodrigues. Grande parceiro. Também vou trazê-lo aqui para falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico. Um jovem também, numa pasta importante. Da nossa geração aí. Justamente. Um Rodrigues também, então. Leandro. E ele é Rodrigues e tu é Silva, então triângulo bom. Mas ali na Central de Atendimento ao Cidadão, e aí eu quero te explicar, a intendência hoje... Não pode ser nada, né? Leandro Rodrigues da Silva. A intendência hoje ela excede o quê? Administrativo e obras. Nós criamos a Central de Atendimento ao Cidadão para todos os serviços. É uma casa de cidadania. E, João, pode parecer simples, mas o cara que tinha que sair da Vila Itoupava para vir fazer identidade hoje, claro, no Shopping H, ele faz na vila, e há um movimento da região norte da cidade, da Itoupava Central, ao invés de vir para o centro, subir a serra. E aí tu acaba fomentando ainda mais o comércio, mais a estrutura. Ele sobe, ele almoça na vila, ele vai na padaria, né? Nós temos um incremento, e aí que eu te digo, o poder público, quando trabalha de forma integrada, ele tem a condição de colaborar com os empreendedores. O hospital, que vai completar 100 anos agora, dia 22, está sendo totalmente reestruturado, vocacionado, né? Ativação de novos leitos. É um hospital em termos de psiquiatria, de cirurgia de catarata, de cirurgias eletivas, que vai se tornar uma referência para a região, né? E há municípios, você sabe disso, que investem em turismo de saúde. Claro. Vai toda a família acompanhar, vai no comércio, fica no hotel. Nós temos cases em Blumenau. Blumenau é uma cidade polo regional de saúde, né? Existem hotéis em Blumenau que vivem de hospital, né? Que é do lado do hospital e tal. Eu queria te deixar uma mensagem que eu falo para o povo da Vila Itoupava. A política, ela muitas vezes acaba gerando mudanças que não contentam a todos. A democracia é regime de maioria. Mas eu acredito no país, acredito muito em Blumenau e acredito mais ainda na Vila Itoupava. Acho que alguns empreendedores sentem um momento de risco, especialmente porque, né, a gente vê aí um tripé macroeconômico básico do Brasil nas últimas 3 décadas. Câmbio flutuante, equilíbrio fiscal e de inflação. Quando vem um governo que sinaliza que não vai respeitar isso, todo mundo fica... Opa! Né? Mas acho que, apesar de governos federais, né, o que move o país realmente é o empreendedorismo de quem está aqui na ponta. Isso aí. E nós vamos superar... E tem que ter coragem de... Mas esse momento de dificuldade, eu acredito no poder público, sou servidor público com... O poder público tem que ser um parceiro da força de trabalho e empreendedorismo. Né? Tem que dar as condições, ele tem que deixar de ser grande onde deveria ser totalmente ausente e tem que ser forte naquelas áreas em que ele garante justiça social e fomento ao desenvolvimento. Então, eu acho que é o Roberto Campos que diz que o Brasil precisa de um choque de capitalismo e também o entendimento, né, que eu acredito que o que combate a pobreza é o mercado. Né? É o livre comércio e é
a liberdade de oportunidades, de buscar oportunidades. Justamente. A gente tenta colocar isso em prática hoje na Vila Itoupava. Trabalhar, por um lado, com justiça social, com serviços públicos de qualidade, e, por outro, o governo tem que ser parceiro dos empreendedores. Vou te dar um exemplo. Tem um problema com a Defesa Civil, tem um problema com a FAEMA. A gente acaba fazendo mutirões de conciliação, colocamos os empresários um dia, vem o secretário da FAEMA com os técnicos, vem o secretário de Defesa Civil. E resolve esse problema. Vamos, ao menos, encaminhar, né, mostrar o caminho para, respeitando a legislação, diminuir as distâncias entre o governo e o empreendedor, porque o governo não pode ser inimigo do empresário. Legal, Leandro. Muito bacana mesmo esse teu arremate, assim. Esse registro fica bacana também. Fico imaginando esse vídeo daqui uns 10 anos a gente assistir. Pra gente fechar, qual é o calendário de eventos aí da Vila? Como é que tá a programação? Robusto, né? Nesses 80 anos que se comemoram dia 31 de dezembro. Olha só, foi dia de... O legislador escolheu bem a data. Na verdade foi criado por decreto. Né? Decreto, claro. Então, eu falei lá para a comunidade, acho que o Nereu Ramos, quando assinou a criação do distrito, ninguém falou para ele que a maioria estava lá na Praia do Ervino, como diz. Mas é uma data simbólica, são 80 anos de distrito. Dos distritos antigos de Blumenau, foi o único que não quis se emancipar. Uhum. A Vila Itoupava teve um processo de emancipação. Teve comissão criada no início da década virar cidade. Quando chegou no status de decisão, a comunidade decidiu, não, nós queremos ser Blumenau. Legal. Então há um orgulho, há um pertencimento. E aí a gente tem, desde eventos, né, começando agora as edições da Feirinha da Vila, a formatura dos gaiteiros, as inaugurações... Tem periodicidade da feirinha? Mensalmente no segundo sábado. Segundo sábado. Agora com o diferencial que ela mudou de horário. De manhã passou para a noite. Empreendedores de toda Blumenau podem participar? Como é que funciona? O foco é maior para a Vila Itoupava, mas havendo vagas que não sejam preenchidas, aí abre-se a possibilidade também para empreendedores de toda a cidade. A gente também vai estar divulgando no portal, pegar o release da Vila lá. Os desfiles, é isso que eu falo, naquilo que compete ao poder público, os desfiles da Oktober, de aniversário da cidade, a Cuca, estamos trabalhando com o secretário... A maior Cuca do Brasil, né? A maior Cuca do mundo. É da Vila Itoupava. É do mundo? É porque as pessoas perguntam, é do Brasil ou é do mundo? Como não há parâmetro no mundo, a nossa é a maior do mundo. Como não há Cuca sendo feita no mundo. Não tenho dúvidas. O outro dia desbancaram o ovo de Pomerode aí, né? Justamente, mas eu até quero te confidenciar, eu não sabia. Os caras vieram de uma cidade da onde é a minha família lá do lado, Catanduvas. Desceram na frente da intendência, olharam para a Praça Max Ralph, uma placa gigante, Vila Itoupava, terra da maior cuca do Brasil. Os caras tiveram AVC, cara, porque Catanduvas é a capital catarinense da cuca. Daqui a pouco vai surgir um concorrente aí. Ali eu já senti que eles vão me armar alguma. Mas esse ano eu garanto que a gente ainda ganha o título. Já são quantos metros? Vamos para 173, né? É o aniversário da cidade. Cara, Leandro, sempre uma honra conversar contigo, obrigado, né? Acho que a gente ficou bem bacana o conteúdo para a gente poder compartilhar. Parabéns pelo teu trabalho, né? E que sigas muito firme lá na Vila Itoupava, conta com o empreender que for necessário. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Na verdade é uma conversa descontraída, né? Tem muita coisa acontecendo na cidade de Blumenau também. O que eu queria deixar de mensagem é o meu otimismo com relação à estadia na vida pública. Eu vou concluir um ciclo agora, em 2024, mas eu saio muito tranquilo. Acho que naquilo que me propus, deixei uma contribuição para a cidade. Eu cresci, João, em Balneário Camboriú, vendo Blumenau na RBS, porque era a nossa sucursal. Né? Blumenau, para mim, sempre teve outro patamar. Então, hoje, como a gente já trabalhou junto, assim, eventualmente ir no gabinete do prefeito, olhar o Rio Itajaí, daquela sala, ajudar a debater soluções para a cidade, pô, me enche de orgulho. É bacana. Especialmente pela história de Blumenau. Então, eu sou um cidadão blumenauense, acredito na cidade e acredito nos empreendedores de Blumenau. Legal, cara. Obrigadão. Valeu. Esse foi o Empreender Sem Entrevista, mais um episódio para você, falando um pouquinho sobre gestão pública e empreendedorismo vinculado. Esse programa conta com o apoio de Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária de Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, e Arte para Comunicação Visual. A você que nos assiste no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, e você que está no Spotify também, deixe seu like ali. Muito obrigado!